O ex-presidente segue internado em Brasília. Repórter Sara Pérez com a gente agora ao vivo da capital federal. O que disse o último boletim médico? A gente acompanhou agora cedo uma coletiva de imprensa, né? Quais as atualizações do estado de saúde de Jair Bolsonaro? A ex-primeira-dama Michele também falou sobre o assunto, não é, Sara? Bom dia, bem-vinda, boa semana. Bom dia, Adriana. Bom dia, Marina Helena. Bom dia, Paula. Claro, bom dia a toda a nossa audiência. É isso mesmo. A equipe médica que participou aí, né, da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro fez a primeira coletiva de imprensa aqui em Brasília, depois dessa intervenção cirúrgica, né? Só para a gente recapitular a nossa audiência. Bolsonaro foi internado na semana passada, depois de sentir dores abdominais, no município de Santa Cruz, onde ele fazia uma agenda ali, né, em decorrência do apoio do PL da Anistia. Ele foi primeiramente transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal, antes de ser transferido novamente para Brasília no sábado. Adriana, ele precisou passar por essa cirurgia ontem, foram aí 12 horas de uma cirurgia que a equipe médica definiu como extremamente delicada. Hoje de manhã, o chefe da equipe cirúrgica, o Cláudio Birolini, ele disse que apesar dessa cirurgia ter sido muito demorada, longa e complexa, teve o seu resultado, abre aspas, satisfatório. Bolsonaro já está acordado, já até fez uma piadinha ali, como disse a equipe médica, brincou, que está bem. Está recebendo a sua nutrição pela veia, né, Adriana? Ele não está podendo se alimentar via oral nesses primeiros dias, sobretudo por conta dessas primeiras 48 horas que a equipe médica definiu como as mais críticas, né? E por isso pediu, então, até a primeira-dama, Adriana, para que as visitas ao ex-presidente Bolsonaro fossem restringidas realmente só à família, por conta desse perfil, né, muito comunicativo, brincalhão do presidente, para ele consiga aí, então, se recuperar bem. Bolsonaro foi internado com um quadro de subobstrução intestinal, Adriana, que é um quadro aí de obstrução, ou que reduz, né, a liberação aí de alimentos, gases, líquidos pelo intestino, e por isso teve essa cirurgia para desobstruir esse canal. O médico, o Cláudio Birolini, disse que todo o intestino foi acessado, desobstruído, foi reposicionado e também teve a reconstrução da parede intestinal. Então esse é um momento muito delicado para o ex-presidente, precisa ter um repouso aí total antes de que se passe para a próxima fase, né, que são depois das 48 horas da cirurgia. Mas o médico já afirmou, Adriana, que essa não vai ser uma recuperação rápida. Vale destacar que essa é a 6ª cirurgia que Bolsonaro passa em decorrência da facada que ele levou em 2018, né, durante a campanha eleitoral. Então o médico falou que por conta dessa facada, das diversas internações que ele teve ao longo dos últimos anos, sobretudo nos últimos meses, a equipe médica decidiu que o melhor caminho para uma recuperação para Bolsonaro seria essa intervenção cirúrgica. Então o ex-presidente, né, está transferido aí no quarto, segue acompanhado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e nesse primeiro momento deve ficar então com as suas visitas restringidas antes de receber uma nova atualização, né, liberação médica. Vai ser atualizado ainda ao longo do dia o quadro de saúde do ex-presidente e a gente traz todas as informações para a nossa audiência também na revista oeste.com. Volto com você, Adriana. Claro, a gente vai acompanhando. Obrigada, viu, Sara? Qualquer novidade, prioridade para o seu microfone por aqui. Agora, gostaria de comentar que existe uma preocupação muito grande, né? Ele passou por essa cirurgia longuíssima ontem, mas segue em observação, é algo muito delicado, é a 6ª cirurgia, foi uma das mais delicadas, super longo, o médico dizia há pouco, aliás, ele foi para Brasília para ser atendido pelo Cláudio Birolini, um doutor especialista em parede abdominal. Ele falava agora de manhã na coletiva que essas aderências para irem sendo curadas é algo quase milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, em um intestino que tem 3 metros praticamente, né? Cansativo, né? O corpo já vai ficando sofrido de toda essa invasão exatamente no mesmo lugar e vale a pena lembrar a causa, né? Tentaram matar Jair Bolsonaro em 2018 em público, né? Foi algo bastante espantoso, né? Até hoje o presidente tenta se recuperar, Jair Bolsonaro, das consequências, das sequelas disso, né? Então, ficou em UTI, agora foi para um quarto, Michele Bolsonaro vai também dando atualizações, mas a gente fica naquela preocupação acompanhando com bastante atenção, né? É um caso absolutamente estranho,
né? A gente, tudo aquilo ali, depois do que aconteceu, o Adélio teve direito a uma defesa caríssima, né? Como é que isso foi possível? E a gente não vê a mesma investigação que a gente está vendo agora, por exemplo, na questão do 8 de janeiro, das manifestantes que estavam ali. Então, nunca teve essa urgência, a gente até hoje não sabe direito o que estava por trás, o que motivou o Adélio. Será que ele fez tudo aquilo sozinho da cabeça dele? É muito estranho, né? E até hoje o presidente sofre as consequências. Então já foram 6 cirurgias. Já pensou o que é isso? 6 cirurgias. Essa 12 horas, é isso que você falou, uma cirurgia super difícil. Os familiares sempre dizem, né, que ele sente dores recorrentes que são fruto dessa facada. Então ele sofreu durante toda a sua gestão e depois a mesma coisa. Então é algo que literalmente o marcou para sempre, né, para toda a sua história, e a gente ainda não sabe também quais as repercussões disso, né, na vida de Bolsonaro, né, então com certeza é algo bastante triste, né, um ponto aí triste da nossa história, mas o que me deixa mais indignada, Adriana, é saber que não se teve essa mesma preocupação de entender aquilo que aconteceu, como a gente vê aí preocupações aqui no Brasil de recapturar exilados políticos na Argentina, derrubar perfis nas redes sociais, procurar palavra por palavra do que foi escrito para censurar. Isso aí a gente não vê essa mesma diligência no que diz respeito àquela facada sofrida no dia 6 de setembro, aí na véspera das eleições. Então, e que deixam consequências graves até hoje no presidente. E como você disse, um caso que ainda não ficou completamente entendido, não houve uma investigação rigorosíssima, aberta para todo o Brasil acompanhar, como a gente acompanha em outros casos, como agora o da anistia dos presos de 8 de janeiro, como se tivessem praticamente mais gravidade, sendo que em 8 de janeiro não teve violência física um contra o outro, agressões, socos, chutes, pontapés, né? E aí essa vida toda comprometida agora, né? O pessoal perguntando aqui no chat, imagina o Bolsonaro mais velho com esse problema, né? Nada fácil, ele que se preocupa com absolutamente tudo o que come, né? Sentiu fortes dores abdominais, cólica, ele quer ter uma agenda agitada, né? Um dos políticos mais importantes do Brasil, tanto que estava no Rio Grande do Norte para participar de um evento, mais uma vez, agenda interrompida, e agora, como disse a Sara e o médico de manhã, muita calma para o retorno. Até voltar com a alimentação sólida vai um tempo, voltar a caminhar, tudo, tem que ter paciência com o corpo agora para a recuperação. O que mais me impressiona nesse caso todo, né, além da falta de respostas que a gente não tem, né, não temos as respostas, quem mandou matar Bolsonaro, né, descobrimos quem mandou matar Marielle, mas Bolsonaro, que era candidato à presidência na época, ninguém nunca descobriu, o que é muito esquisito. Agora, a esquerda, eu vejo diversas personalidades da esquerda falar que foi uma facada fake, falar que isso não existiu, facada sem sangue. Isso é um absurdo. Olha os problemas de saúde diversos que o ex-presidente Bolsonaro está passando. 6 cirurgias, né? Viver com dores, passar por todos esses problemas e ainda ter gente com a cara de pau de falar que foi uma facada fake. Fake foi aquela tentativa de assassinato que eles estão falando que aconteceu porque não conseguiu pegar um táxi. E realmente enfiaram uma faca no presidente Bolsonaro, ninguém nunca descobriu, ficou por isso mesmo, e tem a cara de pau de falar que foi fake, e agora vem com esse papo de que tentaram assassinar o presidente da República, Moraes, e o picolé de chuchu. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Isso foi uma verdadeira tentativa de assassinato. Aquilo não. E olha, tanto um exemplo da força... Bom, olha essa imagem que a gente está acompanhando aqui, né? A quantidade de gente na Paulista. Isso não é na época que ele foi presidente. Isso foi domingo, faz o quê? 2 domingos, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, depois de um ato que já tinha acontecido em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista completamente lotada, a população vestindo o verde e amarelo, né, apoiando Jair Bolsonaro e outros, né, governadores, autoridades que estavam no evento. É um político que realmente consegue captar uma multidão de gente, isso é bastante impressionante até hoje, tanto que agora internado
internado no Rio Grande do Norte, no hospital por lá, a princípio, antes de ser transferido para Brasília. Ele postou um vídeo, né? Circulou na internet um vídeo, não foi nem o Jair Bolsonaro que quis postar particularmente, diversas mídias diferentes postaram, de Bolsonaro sendo ovacionado por médicos, por pessoas que foram lá apoiá-lo na porta do hospital, né? Ele lá na maca e um monte de gente em volta dele, né? É uma celebridade. Querendo tirar foto, né? Que tem carinho, que gosta do ex-presidente Bolsonaro. Mas isso é uma coisa impressionante, não é? O carinho despertado nos locais. Quando que você vê isso com Muito o presidente Lula, né? É uma loucura. Pelo contrário, a gente viu aquela tentativa de gerar, de ovacioná-lo fake, né? Ele chega no lugar e tem aquela voz dublada, aquela coisa, não sai na rua. Os nossos ministros do STF têm agora que andar de jatinho da FAB, segundo eles, porque não dá para pegar avião. Então a gente vê essa diferença, né? É realmente, e é um momento muito delicado, né, Adriana? Porque essas manifestações pela anistia surtiram efeito. Então a oposição conseguiu sim que a maioria dos deputados assinasse o pedido para a urgência do PL da anistia. Tem maioria ali dentro do Congresso e o presidente Bolsonaro é a principal voz de mobilização nessa pauta que hoje é a mais importante do Brasil. Então, eu acho que todo mundo ficou muito apreensivo esse final de semana, porque não só, lógico, né, a sua importância para a direita inteira, mas eu imagino essas pessoas que estão sofrendo, né, esses manifestantes que estão ali, a Débora, que agora o julgamento dela foi remarcado, então está aí prestes a saber qual vai ser a sua sentença e corre risco muito grande, né? Aliás, eu diria que a chance majoritária de ter que voltar, bem ou mal, para a cadeia e ficar longe dos seus filhos. Então, tudo isso é muito, muito, muito sério e o Bolsonaro, sem dúvida, é a principal liderança a pedir a anistia, a lutar por ela. Então, é uma pena que agora ainda tenha mais vamos torcer aí para uma pronta recuperação e, né, fique essas sequelas, mas acaba afetando a vida de muita, muita gente, né? Mostra o peso que ele tem na política brasileira. Com certeza. Toda a vida dele, a princípio, muito comprometida, dos familiares mais próximos, é claro, né? Dos filhos, da esposa, a filha também, e dos apoiadores, né? Da população que gosta dele, outros políticos aliados. Enfim, a gente tem esse vídeo de Jair Bolsonaro no hospital em Rio Grande do Norte, sendo tratado com grande carinho. Realmente impressionante, até de arrepiar. Só recapitulando, então, essa cirurgia que Bolsonaro fez é conhecida como laparotomia exploradora. Foi realizada justamente com esse objetivo de examinar os órgãos internos por meio de uma incisão bastante delicada que acontece justamente no abdômen. Segundo a equipe médica, o procedimento, então, ocorreu sem intercorrências, não houve a necessidade, inclusive, de transfusão de sangue. Bolsonaro foi diagnosticado, né, na sexta-feira, depois que se sentiu mal no Rio Grande do Norte,
Norte, com retenção de trânsito intestinal devido a aderências que bloqueavam a digestão decorrentes da facada, como a gente já falou. Depois da cirurgia, ele foi levado para uma UTI, onde permaneceu estável e sem dor, né? E sob cuidados clínicos e nutricionais, principalmente a alimentação é muito importante nesse momento, tem que ser líquida agora por um período até que ele se recupere. Medidas preventivas foram tomadas, né, por relação a infecções hospitalares, tudo muito delicado. Depois Bolsonaro acabou sendo transferido, né, foi levado a uma UTI e depois transferido para o STAR DF. Também tem isso, né? Ainda bem Bolsonaro é atendido por bons médicos, né? Tem isso, médicos que já o acompanham. Ele estava bastante debilitado num vídeo que ele mesmo postou também, né? Internado assim que chegou ao hospital em Rio Grande do Norte, pedindo para os apoiadores terem forças, explicando a situação dele, mas ele estava com uma voz um pouco mais cansada, né? O que é natural. E aqui no chat a Valesca diz, eu fiz a laparotomia exploratória também, é uma recuperação dolorosa, além da dieta que é muito restrita. Força, presidente Bolsonaro. Olha como ele é recebido, né? A multidão de gente que recebe, mesmo depois de toda a campanha de difamação que fizeram contra ele, de todas as coisas que inventaram, cartão de vacina, baleia, joias, imóveis, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, que foi uma mentira. Inventaram tudo isso para fazer o povo brasileiro não gostar dele. O povo brasileiro viu isso, viu que era tudo uma balela, que era tudo uma perseguição e continua ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Então, todas essas coisas, censura, tudo que o STF está tentando fazer, né? Passar, a gente vai comentar hoje ainda sobre o PL da censura lá, que o presidente Lula quer tentar ressuscitar. Mesmo com tudo isso, o povo brasileiro continua apoiando Bolsonaro. Isso aí deve ser, assim, deve doer tanto no governo que, eu queria ver a cara do Lula vendo essas imagens aí do povo recepcionando o presidente Bolsonaro. E olha, o médico que falou agora há pouco também deu a entender que é preciso muita atenção nessa recuperação. Um repórter perguntou, Bolsonaro precisará de uma nova cirurgia? Ele falou, eu espero que não, né? Fizemos essa para não precisar. Mas segundo também o médico cardiologista da equipe, Leandro Echenique, essa cirurgia, que foi a 7ª, né? Foram 6 antes dessa 7ª agora, última, né? De improviso, de última hora, desde o atentado, está entre as mais complexas feitas no ex-presidente. A longa duração do procedimento, inclusive, já era esperada. Não houve nenhuma complicação, realmente foi o que se esperava, um procedimento muito complexo. Agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante. Fica mexendo muito lá dentro, o organismo fica se sentindo incomodado, precisando de um tempo para se recuperar. Então, ele fica muito inflamado, isso pode levar a uma série de intercorrências. Aumenta o risco de algumas infecções, de precisar de medicamentos para controlar a pressão, há um aumento do risco de trombose, problemas de coagulação no sangue, o pulmão, a gente acaba tendo um cuidado específico, disse o cardiologista, todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso ele se encontra na UTI neste momento, aí ele já foi para o quarto, como disse Michele Bolsonaro. Mais uma vez eu ressalto então, vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Alguns perguntaram, ele vai ter alta nessa semana? Não há previsão, disse o médico. Essas próximas 48 horas, o médico disse, são cruciais. Ele está recebendo antibióticos, fisioterapia, para ele restabelecer aos poucos a parte de atividade da musculatura. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de fatores. Agora é falar pouco, fazer a físio para receber a alta da UTI no momento oportuno. Então, neste momento, Bolsonaro está no STAR DF em Brasília.